Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, meus amigos. Hoje, 16 de fevereiro de 2022, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de nosso Deus, em nome de Cristo, em nome dos Espíritos que colaboram conosco diariamente para mais uma noite de estudos, contando hoje com o tema A Mulher Hemorroísta, que está em Mateus, no capítulo 9, os versículos 20 e 22. Quem vai trazer para a gente a explanação de hoje é o nosso irmão Milton Maia, que já está presente aqui com a gente. Nós, de antemão, já agradecemos mais uma vez a disponibilidade e vamos aguardar o resumo. Agradecemos também a presença de cada um de vocês aqui, que representam os seus familiares. Nesse instante, nós vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento por essa bendita oportunidade e por estarmos unidos em Cristo mais uma vez. Querido Deus, Senhor e bondade, nós lhe agradecemos pela bendita oportunidade de estar com os filhos de teu nome, divulgando a doutrina dos Espíritos, colaborando com os estudos ao Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia, exemplo moral, Maria, Mãe do Cristo, carinhosa a todos, aos mentores da casa, aos nossos amigos do plano espiritual, aos nossos mentores. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, colocando neste instante um pouco daquilo que é melhor em relação aos nossos irmãos que se sintam mais necessitados que nós neste momento, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aos irmãos que agora também com mais uma programação no plano físico, nossos queridos irmãos que estão nas casas de recuperação, nos presídios, nos hospitais. Nunca lhes falte a fé, a esperança, pois a fé e a caridade é aquilo que temos a oferecer neste momento. Sendo assim, Senhor, que a tua paz, o teu amor, a tua luz permaneçam conosco hoje, agora e sempre. Querido Milton, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Ok, obrigado pela oportunidade e rogamos a Jesus para nos abençoar, para que possamos verdadeiramente alcançar o objetivo a que nos propomos com esse singelo estudo. E nós estamos, então, trabalhando, né, em Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22, a mulher hemorraíça.
mas nós gostaríamos de trazer a passagem completa e achamos muito bem descritiva a parte que consta em Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. Então, eu vou ler, vou fazer um comentário e partimos assim para o estudo. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Tranquilo, ótimo. Então, vamos lá. A filha de Jairo, né, é um caso que acontece paralelo junto com a mulher do fluxo de sangue. E nós vamos ver lá que e Jesus passando outra vez num barco para outra banda, né? Então, voltando da terra dos Gadarenos, onde houve o acolhimento ali de centenas de irmãos, né? Até milhares, vamos dizer assim, porque a legião é 5.000, né? Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E pesquisando, identificamos que provavelmente estava na cidade de Cafarnaum, na Galileia. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, mesma idade da menina, né? A filha de Jairo, 12 anos. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. Então, nós vamos identificar a fé da mulher, hemorraíça, e também vamos identificar aí a irradiação das forças, das energias de Jesus. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra através da irradiação, porque não dependeu da vontade de Jesus, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E muitos tocaram, mas ninguém tocou como a mulher hemorraíça. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: Eis, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então uma mulher, que sabia que ele tinha acontecido, pois ficou curada, temendo e tremendo, aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, foi merecimento seu. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E mantenha a cura que recebeu, não volte a ficar doente. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já está morta. Para que você enfadas tanto o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. A fé, tenha fé. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, nós vamos ver que poucas pessoas são melhores os resultados para o tratamento, devido não haver ideias divergentes. Então, a cura da mulher foi na multidão, mas a cura e o tratamento da filha de Jairo foi na intimidade do lar.
E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e muito pranteavam. Eram as carpideiras. Devido ao prestígio social de Jairo, elas foram para chorar no velório da filha. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Está em trabalho de doação de energias. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzindo é: Menina, ali te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos de idade. E todos se assombraram com muito espanto. Então, observamos que o mesmo tempo da enfermidade da mulher, será que seriam unidas numa tentativa de reencarnação, esta mulher, hemorraíça e essa filha? E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer, devido o estado dela de dispêndio de energia, para que Jesus pudesse tratar da mulher do fluxo de sangue. Então, vamos observando alguns comentários, e nós vamos ver que este caso da mulher hemorraíça é relatado em 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E a cura da mulher do fluxo de sangue é inserida no contexto da ressurreição da filha de Jairo. E a cura da mulher com hemorragia aconteceu sem uma palavra ou sem nenhum pedido da mulher, sendo necessário apenas um toque da mulher nas vestes de Jesus. Então, nós vamos observar a grande quantidade de energia que foram ali cedidas por Jesus, até sem saber, sem perceber, para a mulher hemorraíça. E é importante também observarmos a questão do toque. Muitas pessoas gostam de conversar pondo a mão nos outros, encostando a mão nos outros, e nós vamos observar que nesse processo poderá haver uma doação de energia, poderá haver uma vampirização. Então, essas 2 curas estão, de certa forma, conectadas entre si, por terem acontecido de forma paralela, visto que Jesus estava indo para a casa de Jairo, para tratar da filha de Jairo, e no meio do caminho houve o contato com a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e curou. Então, todos 2 estão relatados no Evangelho de Marcos. E alguns fatos muito interessantes são observados aí, neste processo. O primeiro deles é que os 2 encontraram-se aos pés de Jesus. Tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, todos saíram do seu conforto, saíram da sua zona de conforto e foram atrás de tratamento, foram atrás de recurso. Então, Jairo era um judeu importante, ele era o principal da sinagoga de Cafarnaum, e a mulher era uma mulher anônima, sem prestígios, e devido à enfermidade ela não podia ter convivência social, devido à enfermidade ela não poderia frequentar o templo, e agora piorou, porque ela estava sem nenhum recurso financeiro, porque ela gastou tudo que tinha para o seu tratamento e não conseguiu ficar curada. Então Jairo foi suplicar ajuda para a filha, e a mulher foi suplicar ajuda para si mesma. Não tinha ninguém que pudesse interceder em favor da mulher. Ela era considerada, devido a fluxo de sangue, devido à hemorragia, ela era considerada impura. Então ninguém intercedia em favor dela, ninguém tocava nela. E a menina havia desfrutado de boa saúde, né, durante os 12 anos de vida, e a mulher tinha sofrido por 12 anos. Então, nós estamos vendo aqui os fatos
envolvendo os dois casos, né? E todos conheciam o problema de Jairo, mas ninguém conhecia o problema da mulher. O problema da mulher era oculto. Ninguém sabia, só ela mesma. E nós vamos observar no desenvolvimento do caso que nem Jesus sabia. Nem Jesus sabia do caso dela. Então, tanto Jairo quanto a mulher acreditaram que poderiam receber a cura de Jesus. Todos os dois casos, a fé, né, aquilo que Allan Kardec chama de a bomba de sucção, né, a bomba de aspiração, eles tinham esse potencial, porque eles corriam atrás, estavam convencidos, tinham a certeza de que Jesus poderia ajudá-los. Então, tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue. E vamos aqui trazer ainda algumas ideias sobre o que dizia a lei de Moisés na época de Jesus. Como era interpretado ali, por que essa mulher era tão repudiada ao ponto de não poder entrar no templo, ao ponto de não ter convívio social, ao ponto de ninguém poder tocar nela. Então, na tradição judaica, né, a pessoa acometida de fluxo de sangue ou hemorragia era considerada pessoa impura e não tinha permissão para se aproximar das outras pessoas. Imagine, a pessoa doente precisando e não tinha permissão para se aproximar de ninguém. Ninguém podia tocar nessas pessoas, né? E até mesmo as coisas e os objetos que essas pessoas tocavam eram considerados impuros. E se fosse o caso de ser um objeto rico, um objeto valioso, ele perderia o seu valor imediatamente após ser tocado por uma pessoa impura, uma pessoa que tinha hemorragia. Nós vamos ver no Levítico, no livro de Moisés, chamado Levítico, que trata ali da administração judaica, no capítulo 15, versículo 2, né, está escrito: qualquer homem que tiver fluxo de sangue na sua carne será imundo por causa do seu fluxo. E vamos entender também que Deus fala para Moisés e fala para Arão, sumo sacerdote, sobre a impureza do homem e da mulher. E a pessoa impura deveria, então, ser excluída do convívio social até que se purificasse de seu fluxo, ou seja, teria que se virar sozinha. Ninguém poderia ajudá-la, ela não poderia procurar ajuda de ninguém, tanto homem quanto mulher. E se o fluxo fosse contínuo, e a pessoa permaneceria no estado de impureza permanentemente, o que era o caso da mulher. Já havia 12 anos que ela sofre com o fluxo contínuo de sangue. Eu estou percebendo, estou entendendo, que esse fluxo de sangue é oriundo de uma hemorragia, né? Naturalmente, de uma hemorragia. Mas não deixa o texto, não deixa claro onde fica essa hemorragia. Pistas indicam que são uma hemorragia uterina, né? Então, a situação da mulher era lamentável. O seu estado de saúde era difícil, era crônico, debilidade, fraqueza, anemia e a pobreza, porque ela gastou tudo que tinha. Então, o estado dela era extremamente, assim, estava, vamos dizer, no último degrau. Faltava pouca coisa para ela desencarnar ali, extremamente ao relento. Né? Então, para deixar a situação ainda mais complicada, a lei proibia o contato dela com qualquer pessoa, e ela não podia tocar em ninguém. Aí nós vamos observar, nessa situação dela, eu percebo um processo expiatório, uma situação expiatória com relação a alguma prática dela, alguma atitude dela tomada durante a vida, que gerou esse efeito que está já há 12 anos causando sofrimento. E vamos ver agora alguns detalhes sobre a cura dela. Ela poderia, uma vez que não podia ter contato com ninguém, ela poderia, para si mesma, se justificar,
no sentido de que deveria permanecer em casa mesma, né, aguardando a morte, aguardando ali as consequências, né, mas alguma coisa fez com que ela movimentasse, alguma coisa, alguma impulsão espiritual fez com que ela deixou o seu estado de casa, o seu conforto, né? E ela não deixou que nada lhe impedisse de visitar Jesus. Ela não se deu por vencida e uma força superior impeliu a ela para procurar Jesus, né? Cuja fama se espalhara, então, a fama de Jesus estava já conhecido e ela pensou consigo que ele poderia ajudá-la. Então, vemos lá em Marcos, capítulo 5, versículo 28, quando Jesus diz: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Então, ela teve essa intuição, ela teve essa ajuda espiritual, essa convicção de que ela precisava tocar nas vestes de Jesus. Então, nós vamos ver aí um trabalho espiritual, né, uma assistência espiritual. E também o texto evangélico, transparece que Jesus não estava sabendo do que estava acontecendo com a mulher do fluxo de sangue, uma vez que ele estava indo na casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Então, o caso da mulher do fluxo de sangue foi alguma coisa que veio, vamos dizer assim, parece que sem o conhecimento de Jesus, mas por inspiração do alto, para que ela tivesse esse contato com ele. Então, vamos observar ainda, com relação à cura da mulher, a fé profunda, a esperança, né, o desejo de viver, o desejo de continuar na terra, cumprindo com o seu trabalho, cumprindo com sua missão, até o último dia. Então, ela procurou os recursos, como todos nós devemos fazer. Então, ela veio por detrás de Jesus, porque ela estava convencida que se encostasse a mão em Jesus, ela estaria curada. E no meio da multidão, ela tocou em Jesus. Ela tocou na fímbria das roupas de Jesus, como tantas outras pessoas haviam tocado. Então, logo após ela ter tocado, Jesus sentiu alguma coisa diferente, e ela também, porque ela sentiu que a hemorragia cessou, ela sentiu imediatamente que estava curada, ela percebeu, ela teve essa convicção. Então, nesse mesmo momento de alegria para ela, de euforismo para ela, também se transformou num momento de apreensão, porque Jesus percebeu que dele saiu energia, Jesus percebeu que dele saiu virtudes. Então, ele voltou para a multidão e perguntou, está em Marcos, capítulo 5, versículo 30, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Porque Jesus percebeu que saíram um fluxo de energia intenso dele, através do processo da irradiação, porque Jesus não impôs as mãos sobre ela. Jesus não orou em favor dela. Ela procurou Jesus, e na fé e na convicção ela colocou a mão em Jesus. Então houve uma permuta de energia, houve uma saída de energia muito forte em favor dela. É o que Allan Kardec chama de bomba aspirante, né? Quando o doente, cheio de fé, cheio de convicção, busca o recurso. Então ele puxa as energias, e daí nós vamos ter um cuidado, né? Um cuidado muito grande. Hoje em dia, devido à pandemia, até que não tem acontecido muito, mas é muito comum pessoas conversarem conosco, colocando a mão no nosso ombro, ajeitando o nosso colarinho, né? Aquela situação dos abraços. Então, com certeza, existe permuta de energias, e nós nunca sabemos como estão as energias do próximo, não é mesmo? Então, os discípulos naturalmente responderam para Jesus e disseram, olha, tem um tanto de pessoas, e o Senhor pergunta quem foi que te tocou, né? Mas Jesus não se deu por vencido, e Jesus ficava olhando em volta,
para ver se identificava a pessoa que havia tocado. Porque alguém tocou com merecimento, alguém tocou com virtudes, alguém tocou com fé, com desejo sincero de melhorar. Então, Jesus ignorou o comentário dos discípulos e continuou procurando, olhando na multidão, né, quem lhe havia tocado de forma diferente. E Jesus, muito longe de ficar irritado, muito longe de repreender, Jesus foi feliz e contente por ter encontrado pessoas com tamanha fé na Galileia. E nós vamos observar que Jesus realizou grandes feitos na Galileia. Um povo simples, né, e aberto, coração aberto para receber as orientações e o conforto espiritual. Né? Então, a mulher fez uma confissão pública. Seria a profissão de fé da mulher. Ela fez uma confissão pública porque ela ficou aflita quando ouviu a pergunta de Jesus e percebeu que ele estava procurando no meio do povo quem foi que tocou nele. E a mulher, então, percebeu que não conseguiria enganar. Ela percebeu que não conseguiria se esconder. Então, consciente, olha a convicção e a certeza dessa mulher, consciente de que ela havia tornado Jesus impuro. Por quê? Porque no Levítico, capítulo 15, versículo 19, está lá, Moisés diz, mas a mulher, quando tiver fluxo de sangue, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias separada, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde daquele dia. Então, ela, cheia de princípios, cheia de apreensões, ficou preocupada, porque ela tocou em Jesus e ela não podia tocar em ninguém. E ela tocou logo em Jesus, aquele que ela tinha convicção que poderia curá-la. Então, uma mulher se aproximou dele e disse a verdade. Explicou para ele a situação dela, né? Então, ela não sabia exatamente qual queria ser a reação de Jesus. Mas, para a surpresa dela, né, as palavras gentis e bondosas de Jesus acalmaram a sua angústia, né? Então, Jesus disse para ela, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha que coisa bonita. Ela que estava aguardando um xingamento, recebeu uma bênção. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz, mantenha-se em paz para poder manter o seu tratamento, para poder não perder essas energias. Mantenha-se em paz para você ser curada deste teu mal. Então, com estas palavras, deixou Jesus claro que foi a fé da mulher, né? Aquilo que Allan Kardec chama de bomba. Quando fala bomba, aquela bomba que bombeia a água, né? Só que bombeia a energia, que no caso, a bomba aspirante. A própria mulher puxou a energia de Jesus na fé e no merecimento, porque não houvesse merecimento, ela também não teria recebido, né? Então não foi nenhuma mágica, não foi nenhuma palavra mágica, nenhuma palavra sacramental, né? Mas foi a fé da mulher. Agora, a mulher do fluxo de sangue estava com toda a sua vida social, com toda a sua vida religiosa restaurada. Poderia frequentar o templo, poderia ser inserida novamente na sociedade da qual ela estava apartada já há 12 anos. Mesma idade da menina, filha de Jairo. 12 anos de idade a menina tinha, e havia 12 anos que a mulher estava com hemorragia. Será que tem algum vínculo entre as duas? Será que as duas poderiam ser mãe e filha, caso não houvesse aí um aborto? Quem sabe? Estou apenas cogitando, né? Então, Allan Kardec também trabalhou nesse assunto. E ele trouxe lá na Gênese, no capítulo 15, Allan Kardec explica para nós que de todos os fatos
que dão testemunho do poder de Jesus, todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais evidentes são as curas. Os mais evidentes são as curas. Ele queria provar, através das curas, que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem. O verdadeiro poder promana da prática do bem. Que o seu objetivo na Terra não era satisfazer a curiosidade de ninguém por meios de fatos extraordinários, mas o desejo dele era fazer o bem e ensinar sobre o reino dos céus. E as curas eram o motivo pelo qual as pessoas procuravam Jesus. Então, aliviando os sofrimentos da mulher, Jesus prendia a si, ao seu coração, todos os sofredores. Todos os sofredores. Israel, naquela época, estava mergulhada num mar de obsessão, num mar de sofrimento muito grande, devido às reencarnações expiatórias. Então, mais numerosos e mais sinceros são os seguidores de Jesus, tocados no coração pela bondade dele, sem ausência de espetáculos, sem ausência de revelações que poderiam encher os olhos e despertar a cobiça de muitos. Então, desse modo, Jesus se fazia amado por todos, ao passo que se limitasse apenas a produzir fenômenos surpreendentes. Quem está falando é Allan Kardec, está lá na Gênesis, capítulo 15. Se Jesus tivesse se limitado a produzir fenômenos materiais, conforme era o desejo dos fariseus, do templo, conforme era o desejo dos sacerdotes do templo, a maioria das pessoas teriam visto em Jesus apenas um mágico, um feiticeiro, um artista, e despreocupados, né? Despreocupados, a maioria ia ali apreciar e distrair, sem nenhuma consequência moral. Então, a cura precedida pelas explicações do reino de Deus foi a grande estratégia para que Jesus conseguisse trazer as revelações do alto. Então, o poder da fé, que está demonstrada nas curas de Jesus, nas curas daqueles que o procuraram, e de modo direto, né, e pessoal, na ação dessa mulher hemorraíça, na ação dela em buscar os recursos com Jesus, e o homem tem, então, usando os fluidos, que é um agente universal, disponível para todos, e o homem educado e disciplinado pode modificar as qualidades dos fluidos, acrescentando as suas próprias forças, dando a ele impulsão, por assim dizer, irreversível. Daí ocorre que um grande poder fluídico normal, junto com uma fé forte e ardente, pode, pela força e pela vontade, dirigida no sentido da prática do bem, no sentido de ajudar a quem necessita, pode operar esses fenômenos muito interessantes da cura. E, além disso, outros fenômenos, muitos prodígios, mas todos eles estão dentro da lei natural. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, está fora das leis naturais. Então, é por isso que Jesus diz para os apóstolos, em Mateus capítulo 17, versículo 19, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 5, quando Jesus diz: vocês não os curastes porque não tinhais fé. Então, Jesus coloca, tanto para o curador quanto para o doente, que a fé precisa preceder
A fé precisa preceder, a busca precisa preceder o tratamento. Então, estas palavras, né, que Allan Kardec nos traz ainda na Gênese, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, quando Jesus viu que dele saiu virtude, são significativas e mostram que o movimento fluídico liberado por Jesus, a que Jesus operava para a doente, né, os dois experimentaram a ação que acabara de produzir, porque tanto Jesus sentiu a saída do fluido, quanto a mulher hemorraíça sentiu o recebimento do fluido. E ela se viu curada instantaneamente. Não foi daqui a 15 dias, não foi daqui a 60 dias, não, imediatamente. Então, é de notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, porque Jesus nem estava sabendo, ele sentiu que saiu energia. E não houve também a magnetização e nem a imposição de mãos. Jesus não impôs a mão sobre ela, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então, certa vez, a NASA fazendo pesquisa, os cientistas da NASA fazendo pesquisa com Chico Xavier, mediu a aura do Chico Xavier. E eles relatam que a aura do Chico Xavier tinha 20 metros de diâmetro. Então, todas as pessoas que estão próximos de Chico Xavier, aí uma medida aí de 10 metros de raio, estarão sob a aura de Chico Xavier. Estarão se beneficiando das energias de Chico Xavier. Imaginemos nós o diâmetro da aura de Jesus. Todas as pessoas envolvidas nesta aura são beneficiadas. Imagine vocês o toque direto, mas ainda afirmamos a necessidade da fé e do merecimento, porque muitas pessoas tocaram em Jesus. Muitas, mas uma pessoa tocou de forma diferente e ela foi curada. Então, para haver a cura, precisa sim haver uma receptividade. A pessoa precisa desejar ser curada. A pessoa precisa buscar, é o que Allan Kardec diz, ele precisa puxar essas energias, aspirar essas energias como uma bomba puxa a água de um rio, né? Então, compreendemos que a fé a que Jesus se refere não é uma virtude mística, qual entendem muitas outras pessoas, mas é uma fé atrativa, uma fé que busca. E que aquele que não possui essa fé cria uma corrente fluídica contrária. Por isso que dois doentes com o mesmo problema, dois enfermos com o mesmo problema, um é curado e o outro não é curado, porque faltou num deles a receptividade, faltou num deles a força da vontade. Então, toda enfermidade tem as suas raízes no campo do espírito. Por quê? Porque a enfermidade já é um tratamento para o espírito enfermo. Quando o espírito cura da sua enfermidade espiritual, não tem mais sentido da pessoa exteriorizar no corpo físico nenhuma doença. Os ditados antigos dos romanos, mente sã, corpo são. Então, se a mente está sadia, se o espírito não tem vícios, se o espírito não tem doenças espirituais, o corpo será sadio. Mas se o espírito tem as doenças da gula, da vaidade, do egoísmo, da sensualidade, naturalmente o corpo vai exteriorizar essas doenças. Diz no Doutrina Espírita, um ditado antigo, que o corpo é um mata-borrão que absorve as imperfeições do espírito e exterioriza em forma de enfermidade. Então, uma enfermidade é um esgotamento das energias enfermas do espírito. Então, todos que estão enfermos já estão em tratamento. Quando completou o tratamento, não tem motivo de continuar doente. É o que nós entendemos que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue.
né? A menina completou 12 anos, a menina entrou na puberdade, a filha de Jairo entrou na puberdade. Então, nós entendemos que a filha de Jairo, quando entrou na puberdade, com 12 anos de idade, ela teve condições de doar recursos para o tratamento daquela que poderia ter sido sua mãe, daquela que estava necessitada, ou não, não sabemos, né? Mas alguém estava necessitado e alguém tinha condições de doar. Então, a menina, na puberdade, tudo indica, no meu entendimento, que ela entrou num processo de doação de ectoplasma. Ela entrou num processo de doação de energia, ela entrou em transe mediúnico. Então, ela ficou profundamente desmaiada, dormindo, dada como morta. A medicina daquela época não tinha como perceber com muita clareza se a pessoa estava viva ou morta. É sabido por nós que quando o médium está no transe mediúnico, na doação do ectoplasma para as materializações, o médium entra num estado de sono profundo para a doação do ectoplasma. E Jairo foi alertado. Jairo foi alertado pelos colegas do templo. Disseram, olha, não incomoda mais Jesus, porque sua filha já está morta. E Jesus disse para ele, mas tenha fé, meu amigo, tenha fé, vamos lá. E Jesus levou para a casa de Jairo apenas 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago. E Tiago era irmão de João. Então, poucas pessoas, energias mais limpas, pensamentos favoráveis, sem nenhum pensamento contraditório. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, a casa estava cheia de pessoas que estavam ali chorando. Naquela época era comum as carpideiras. As carpideiras choravam nos velórios. Quanto mais importância social era a pessoa que estava ali falecida, desencarnada, maior a quantidade de carpideiras. Era sinal de prestígio. Então, elas iam lá para chorar. E até instrumentistas tocaram as músicas fúnebres. E Jesus, quando chegou, encontrou aquele mundo de gente na casa de Jairo. E ele percebeu os pensamentos contraditórios, ele percebeu as energias contrárias. Então, ele pediu para Jairo, pôr todo mundo para fora. E ele disse, olha, a menina não morreu, a menina está apenas dormindo. Aí eles debocharam ainda de Jesus. Debocharam de Jesus. Então, Jesus pediu para Jairo colocar as pessoas para fora. Eles se afastaram da casa e Jesus entrou no quarto onde estava a menina, juntamente com o pai, Jairo, com a mãe da menina, com Pedro, Tiago e João, e Jesus. Então, contamos aí com 6 pessoas. E Jesus orou, segurou nas mãos da menina e disse para ela, Talita, cumi que? Cumi, né? Talita, cumi. Então, quando Jesus falou assim, ela acordou. Né? E essa expressão, Talita, cumi, significa, menina, levante. Então, ela acordou. Do meu entendimento, ela acordou do transe mediúnico. Né? E tanto é verdade que ela levantou varada de fome, com muita fome, devido à doação de energia intensa em favor da mulher do fluxo de sangue, da mulher que tinha hemorragias. E então Jesus falou, deixa ela andar e dá comida para ela, né, porque ela precisa se alimentar, ela está frágil, está fraca. Então nós vamos ver, né, o paralelo entre essas 2 curas da filha de Jairo e da mulher hemorraíça, que são contadas pelos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. Os 3 evangelistas contam de forma bem parecida os detalhes que envolveram aí a cura da mulher hemorraíça e da filha de Jairo. Né? E eu gostaria ainda que agora de contar um caso muito interessante que também aconteceu com Jesus.
né? Naquela época, nos arredores do Templo de Jerusalém, como hoje, tinha muito comércio, muita venda de souvenirs, muita venda de especiarias, roupas, perfumes. E então era um ambiente frequentado e movimentado por muitas pessoas, pessoas de posição social, pessoas pobres, porque o templo também era um local de peregrinação. Então, próximo do templo, havia uma loja que vendia essências. E havia ali, nessa loja que vendia essências, uma jovem, aproximadamente com seus 20 anos de idade, que estava comprando essências, porque ela tinha, tipo, uma pousada nos arredores ali, próximo, né? Um lugar muito bonito, muito bem cuidado, e ela acolhia lá no estabelecimento dela pessoas que estavam cansadas, pessoas que queriam descansar, queriam relaxar. Então ela acolhia essas pessoas e ela mesma cuidava das pessoas e naturalmente ali era uma casa, vamos dizer assim, entregue à falta de juízo, né? A falta de escrúpulo das pessoas. Então, pessoas ricas de Jerusalém, homens ricos de Jerusalém, frequentavam esta casa. E tinha banhos, daí ela estava comprando as essências. Tinha bailarinos, flautistas, e lá da loja onde ela comprava as essências, para preparar os banhos, para preparar ali o ambiente favorável na sua casa de licenciosidade, ela viu no pátio, próximo ao tanque de Betesda, um jovem que, pela aparência, ela identificou logo que era um galileu, por causa do cabelo comprido e da barba comprida, porque era o hábito dos homens galileus. Então, ela ficou impressionada de ver esse jovem ali curando paralíticos, falando sobre o reino de Deus, mas isso impressionou, mas o que mais impressionou a ela era a beleza do moço, né? Os cabelos, o olhar, a fala, isso, o porte físico, isso deixou ela impressionada. Então ela se sentiu tocada de um desejo sexual muito forte. Então ela ajeitou as roupas, né? Deu uma ajeitada no cabelo e foi até lá para poder ver de perto esse moço. E depois que Jesus tinha tratado de muita gente, ele estava quase que sozinho, ela se aproximou dele. Ela se aproximou dele e disse: jovem, tenho aqui perto uma casa que recebe os viajantes. Lá você poderá lavar os seus pés na água morna com nardo. Você poderá tomar banhos, descansar, se alimentar. E tenho também, ali junto comigo, belíssimas bailarinas treinadas em palácios ilustres. Temos lá tocadores de harpa, tocadores de alaúde, que vão encantar você, porque eu vejo que você está cansado pelo seu trabalho. Enquanto ela falava, Jesus parou o que estava fazendo e ficou de olhar perdido no espaço, olhando como se estivesse vendo coisas no passado, como se estivesse percebendo coisas do futuro. E Jesus não falava nada, ficava calado, olhando no infinito, olhando no espaço vazio. Então ela, que não estava acostumada a receber um não, perguntou para ele: mas você não vem? E depois da pergunta insistente dela, Jesus olhou para ela, e ela ficou mais encantada ainda com a expressão do rosto e dos olhos, e disse para ela: hoje não, amanhã talvez. Então ela se sentiu extremamente irritada por ter sido preterida e saiu xingando, dizendo impropérios, chateada e aborrecida. E
foi embora. E Jesus voltou para o templo, continuou ali no templo durante muitos dias, orando, falando sobre o reino dos céus, curando enfermos. E, com o tempo, Jesus também foi para a Galiléia. E por lá ficou durante 2 anos, sempre no seu trabalho, sempre na sua missão de esclarecer, de orientar, de curar e de confortar. Passados 2 anos, Jesus volta de novo para Jerusalém. E de novo no templo, ainda curando, esclarecendo e orientando as pessoas. Jesus percebeu que uma velhinha, de cabeça muito branca, de um olhar muito calmo, se aproximou dela e disse: Jovem Galileu, eu vim aqui para te pedir ajuda, porque vejo que és profeta em Israel. Eu quero te pedir ajuda em favor de minha neta, que está extremamente doente. Será que o senhor poderia ajudá-la? Então Jesus disse: agora, vamos lá, mostra-me o caminho que nós vamos lá. Então eles saíram andando, a velhinha na frente e Jesus atrás. A velhinha em silêncio, Jesus também em silêncio. E foram andando pelas vielas de Jerusalém, pelos becos, e andaram, acabaram-se as casas bonitas, acabaram-se as construções belíssimas, e chegaram num canto muito sujo, muito triste, muito feio, onde num quartinho, né, cuja porta era apenas um pano, lá dentro estava deitada no chão, forrado por um tapete e uma almofada muito pobre, uma moça com o corpo cheio de feridas. O rosto dela estava todo deformado pelas feridas e o corpo estava em carne viva. Pus escorria em abundância, tanto do rosto quanto do corpo. E aquele cheiro terrível de carne em decomposição. Então Jesus entrou, a velhinha entrou na frente, e para dar segurança para a moça, e Jesus entrou em seguida. E quando ela viu Jesus, ela o reconheceu e quis sair, e quis fugir, envergonhada. Mas ela não conseguiu mexer nem mesmo mexer o corpo, porque doía tanto, estava tudo dolorido. Então ela disse: vieste aqui debochar de mim mais uma vez? O que você veio fazer aqui? Jesus respondeu: eu vim dizer para você que na casa do Pai nunca acaba esperanças. Sempre tem esperanças para todos os necessitados, para todos os que sofrem. Eu vim aqui porque eu vi no seu olhar uma luz diferente. E ajoelhando-se diante dela, abraçou a ela de encontro ao peito e disse para ela: assim procedo por muito te amar. Então, nós vamos ver que, nesse caso da mulher que estava leprosa, nós vamos ver que Jesus, havia uma resistência dela. Havia necessidade, mas havia resistência. E nós vamos ver que Jesus imprimiu sobre ela a sua força, a sua energia, né? A bomba calcadora, né, que Allan Kardec fala, existe a bomba aspirante e a bomba calcante. Então foi a bomba calcante, a vontade do curador em trazer alívio, trazer conforto, trazer esperanças para o doente. Então nós vamos ver esse caso no livro Contos e Apólogos, do irmão X, no capítulo 18, no Caminho do Amor. Né? Então, nós vamos ficar por aqui. Nosso tempo já está aí quase esgotado. E eu agradeço a paciência de vocês, a tolerância de vocês, e rogo a Jesus que nos abençoe a todos,
abençoe nossa caminhada, nossos estudos, para que possamos verdadeiramente merecer o título de espírita, merecer o título de cristão, fazendo bem, mudando o nosso comportamento com relação a nós mesmos, nos educando para a vida eterna. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que lhe agradecemos, meu. Nesse momento, a gente já fez um acerto com o Milton. Ele colocaria à disposição os últimos 5 minutos para esclarecer dúvidas que alguém tenha, algum acréscimo que alguém possa fazer. Então, nesse momento, a gente deixa disponível para vocês que estão aqui, né, trazer à tona alguma dúvida, algum esclarecimento que possa ser sanado aqui por nós nesse instante. Vocês podem se manifestar pelo chat, tá? Por gentileza. Alguém perguntou aí o significado da palavra expiação, né? É a primeira vez que a pessoa está vindo aí na fraternidade, está assistindo o estudo, e perguntou o significado da palavra expiação. Expiação, de uma maneira bem singela para nós entendermos, é igual o estudante na escola. Tem estudante, todo estudante tem que fazer prova. É normal todo mundo fazer prova. Mas tem estudante que passa depois que fez a prova. E tem estudante que toma bomba, ou seja, ele não passou na prova. Então, o que vai acontecer? Ele vai repetir aquela disciplina, né? Ele vai repetir aquela matéria. Então, passa a ser uma coisa muito desagradável, porque normalmente ele vai repetir aquela matéria numa outra turma que não é a dele, ele vai ter que estudar de novo aquilo que ele já estudou, fazer de novo os trabalhos que ele já fez. Então, passa a ser uma coisa extremamente desagradável. Então, o processo expiatório é o processo de quando nós, espíritos, não passamos bem pelas nossas provações. Então, quando nós não passamos bem pelas nossas provações, quando nós fracassamos na nossa reencarnação, aí vem o processo expiatório, né, que pode ser durante a própria reencarnação, durante aquela reencarnação mesma, ou, em alguns casos, em outra reencarnação sequente. Deu para compreender? Então, é um procedimento de sofrimento, de aprendizado doloroso. Por exemplo, a mulher que ficou leprosa, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né, o paralítico, né, o cego de nascença não, o cego de nascença foi outra coisa, os leprosos, e assim por diante. Ok, Juliana, entendi, obrigado. Ok, Juliana. Muito bem. O chat funciona mesmo, né? Juliana, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Que bom que foi esclarecida. Se alguém tiver vou aproveitar o lugar do Milton aí, para fazer a gente aqui nos últimos minutos. Tá ótimo. Eu agradeço, legal, Juliana. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. A gente vai se encaminhando agora para o final da nossa reunião de hoje. Lembrando a vocês que a reunião nunca se encerra, mesmo a reunião de hoje, ela dá uma pausa, mas ela já continua aqui nos bastidores acontecendo, né, através da espiritualidade, do plano superior, até a próxima semana, onde a gente vai se encontrar novamente. Eu só queria enfatizar um pouquinho com relação a esse trabalho que a gente está fazendo aqui, enquanto a gente não volta às atividades físicas, né, dentro da casa. O advento da internet, ele tem nos colocado a oportunidade de nos ensinar. E esses vídeos, eles são preparados a nível de edição, estão disponibilizados até amanhã, provavelmente, até antes do almoço, já estão disponíveis na plataforma do YouTube. Então, para você que tem a intenção e tem o desejo de acompanhar os vídeos, as palestras que são transmitidas aqui, através do YouTube, você vai digitar a Fraternidade Espírita em Miramês, você vai encontrar todo esse material disponível, né? Não só a reunião de hoje, mas também a segunda-feira, e todas que estão ocorrendo durante esse período da pandemia, tá? Temos também o Instagram, né? FEI Oficial, que é o Instagram da Fraternidade. Lá tem todo o elenco, a agenda, todas as notícias, todas as informações
tudo que está acontecendo, né, durante esse período de quarentena, não, que isso já passou, mas essa impossibilidade de estarmos reunidos lá fisicamente. As informações são atualizadas e eu indico a vocês, né, que façam acesso e sigam no Instagram, procurem os vídeos no YouTube também. Já são 8h59, a gente se encaminha, tá, às 21 horas, onde todas as casas se façam uma corrente de fé, de caridade, de fraternidade, para as energias para o nosso planeta, que precisa tanto, e a gente também precisa tanto desse planeta para sobreviver. Então, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade, por mais um dia que se iniciou hoje, pela oportunidade aqui representando cada um dos seus familiares. Agradecemos ao Cristo Jesus, que nos deixa tantas lições, o nosso exemplo de conduta moral, Irmã Marinha, Mãe do Cristo e suas anjos socorristas. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, aos espíritos do plano superior, que trabalham abnegavelmente todos os dias em prol do nosso crescimento, nossa evolução. Querido Deus, nós lhe rogamos que, se possível, o estudo desta noite não seja viável enquanto estamos em deslocamento, no nosso sono físico, que possamos visitar locais edificantes, capazes de nos fazer esclarecer todos os ensinamentos que aqui hoje foram dispostos. Rogamos a Ti que nos conduza amanhã, pela manhã, aos nossos trabalhos, nos conduza também às boas bênçãos aos nossos irmãos que estão à procura de nossos irmãos que estão rogamos sempre que a paz, o amor e tudo permaneçam conosco hoje e agora e sempre. E que assim seja. Queridos irmãos, a gente se despede dessa vez. Agradeço a cada um de vocês. Milton, mais uma vez, muito obrigado pela disposição. Fique com Deus, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um grande abraço a todos.